Pois bem, as medidas de isolamento têm influenciado diretamente na rotina de todo mundo, né? Com isso, o comércio está fechado e as ruas bem mais vazias do que o normal. Mas por que é tão importante esse isolamento social que a gente tanto tem falado, não só aqui no SBT Interior, como em todos os outros telejornais? É o que a Joyce Cremonese mostra pra gente agora. Isolamento social, fechamento do comércio e serviços não essenciais. Medidas importantes no combate ao coronavírus, que tem preocupado o mundo e agora exige medidas extremas dos brasileiros. Nas cidades da região, o cenário se repete. Em Araçatuba, o comércio está fechado e as ruas desertas. Em Presidente Prudente não é diferente. As avenidas movimentadas e as lojas cheias agora estão vazias. Em Rio Preto, o centro da cidade, principalmente o Calçadão, é o local de maior movimento, com lojas de vários segmentos e que atrai pessoas de toda a região. Diferente de todo o movimento que vocês viram aí nas imagens, né? Quem vê o Calçadão assim não dá nem para acreditar que é o mesmo, né? Mas desde o dia 24 de março, depois do decreto do governador João Dória, todas as lojas e prestadores de serviços não essenciais precisaram fazer isso aqui, ó, baixar as portas. E com isso, a gente também não vê quase ninguém nas ruas. Medida que, segundo os médicos especialistas em virologia e infectologia, acreditam ser importantes neste momento. De acordo com gráficos comparativos, uma explosão no número de casos pode sobrecarregar o SUS e os planos de saúde, que não conseguiriam atender a demanda de pacientes. Já com as medidas de isolamento social, os novos casos são brecados, situação que já pode ser observada em São Paulo. De acordo com a reportagem da Folha, a taxa de contaminação tem estado abaixo da semana anterior. Ainda há muito a se descobrir sobre o coronavírus, mas as medidas de isolamento ainda são as mais eficazes nesse momento. Até que se tenham resultados ou se tenham novos estudos mais adequados, o comportamento social é essencial para reduzir a taxa de transmissão do SARS-CoV-2. Atribui-se, então, o isolamento social, seja ele vertical ou horizontal. Cabe, então, aos órgãos governamentais e às sociedades médicas definirem qual dos dois adotar e ter melhor resultado. Mas o fato é que aglomerações de indivíduos podem aumentar a taxa de transmissão desse vírus. Lavar bem as mãos várias vezes ao dia, evitar aglomerações e utilizar o álcool gel caso não tenha como lavar as mãos são formas eficazes de se proteger contra o vírus. A utilização também de o que é chamada de etiqueta respiratória é importante também nesse momento. Então, indivíduos adotarem métodos adequados para espirrar e tossir. Não tossir diretamente na mão ou mesmo espirrar. Fazer isso na dobra do braço ou mesmo em papel descartável, papel toalha, e lavar as mãos adequadamente logo em seguida. São dicas aí que a gente sempre gosta de falar o seguinte, que devem continuar. A gente sabe aí que o Japão, por exemplo, né, os países orientais aí já têm esses hábitos em muitas das vezes, né? A pessoa não vai trabalhar no Japão, por exemplo, com sintomas de gripe comum se não tiver com uma máscara, porque ela pensa na contaminação dos colegas de trabalho, pensa aí no risco de espalhar para o escritório todo, por exemplo, aquele vírus da gripe. Por isso que é importante a gente incorporar isso. Lá no passado, quando a gente teve a questão do H1N1, essa questão da procura pelo álcool gel, por exemplo, da importância da higienização das mãos foi muito grande, mas infelizmente foi se perdendo ao longo do tempo. Então a lição que deve ficar para a gente é que esses cuidados com a higiene que nós estamos tendo agora devem continuar independentemente do avanço ou não do coronavírus aqui no nosso país, aqui na nossa região. São hábitos de etiqueta social, como o profissional disse. Então isso tem que ser levado adiante, a gente tem que ter esse hábito justamente para evitar aí a propagação de outros vírus que possam surgir ao longo do tempo.